Então, nós vamos ter conosco essa tarde a irmã Isabete Dalfará. Ela é membro da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição de Castro, ou mais comum aqui no Brasil, nós conhecemos como as Irmãs Azuis. Eu sou uma mulher catarinense, filha de contestado. No último encontro, eu vi a grande preocupação que vocês têm, atualidade, nesse tema missionário, no cuidado das juventudes, da juventude e a saúde mental. Então, vamos ver como que eu vou avançando aqui. Primeiro vou dar uma introdução olhando a realidade, depois vamos partir de uma proposta do que eu escutei dos combonianos, especialmente quando estive lá em Rondônia com a Dalva, da proposta que veio de vocês mesmo, para poder propor também esse espaço de como entrar na autonomia para o bem-estar corporal, uma maneira de gerenciar as nossas próprias, tomar a vida e o corpo em mão para podermos, tanto a dimensão mental como física, estarmos conectados e nos dispor a cuidar nós mesmos, toda a dimensão da ética do cuidado e ser provedora de cuidados, vivendo no final uma experiência de cuidar do grupo que está aqui presente. E terminaremos com essa escuta de vocês mesmos de como foi a vivência da experiência. Foi assim que nós pensamos trabalhar com vocês. Então, nesse primeiro momento, olhando a realidade, o que eu percebi já no último encontro que eu estive aqui e depois escutando uma conversa que vocês tiveram nessa preocupação de envolver os jovens. Então, quando vocês decidiram de fazer esses encontros, vocês queriam realmente que os jovens tivessem esse protagonismo maior, como envolver e despertar o interesse da juventude, se aproximar da juventude, despertando o interesse. Só que vocês foram percebendo que na primeira etapa tinha 85 pessoas, depois tinha 30, depois 25, 17, e hoje, creio que nós somos 22. umas 30 pessoas, 22 pessoas. Então, esta observação já é um sinal, um grito de alerta. O que está acontecendo? Estamos descendo? Estamos diminuindo no número de pessoas que buscamos envolver? O número diminuiu, mas a qualidade de quem está presente não diminuiu, porque você permanece fiel. Mas o problema está como envolver outras pessoas. E eu escutando uma conferência essa semana de um médico que é especialista aí na área do cuidado, ele dizia que para ele, no diagnóstico dele, o que está doente hoje é a vontade da pessoa. Então, nós temos que fazer um tratamento sobre a ética do cuidado no cotidiano. E é urgente resgatar o cuidado do outro. E eu fixei mais o outro, sem pensar somente no jovem, que nós temos que ter uma atenção toda especial, mas vamos fixar na pessoa, porque essa relação na intergeneracionalidade, no jovem com as crianças. Então, é a pessoa, não importa qual idade, mas como é que eu estou olhando a pessoa do outro para entrar em relação, para poder envolver e ajudá-lo a viver nessa vida mais leve, mais dinâmica, de bem-estar, de estar feliz consigo mesmo e feliz na relação com o outro. E aí eu percebi, conversando com a Dalva, quando a gente estive lá em Rondônia, que ela dizia que o desejo maior de todos era aumentar o grupo de jovens. Mas como atirar, como atrair o jovem?
e vocês diziam que nós queremos construir vínculos com os jovens, mas como? E a proposta era essa, de justamente passar a envolver mais a pessoa numa nova proposta de gestão emocional. E eu dizia, escutando isso, rezando, pensando, eu falei, eles querem realmente se aproximar do outro e acolher, envolver e entrar nesse caminho de autonomia. Mas para eu me aproximar do outro, eu preciso me aproximar de mim. Porque quanto mais eu me aproximo de mim mesmo, mais eu me disponho na abertura para me aproximar do outro. Seja ele jovem, criança, adulto, não importa a pessoa. Então, essa dinâmica de aproximar de mim e aproximar do outro vai ser um exercício que nós vamos verificando e olhando. Daí, depois disso, eu fui percebendo e olhando, lendo algumas pessoas, o que se dizem, né, para aprofundar um pouco esse tema, que a vida é, por excelência, cuidado. E cuidando tanto de mim, do ser humano, eu chego na parte mais profunda do meu eu sou, dizia a Gabriela na oração, Deus é fonte de amor, é fonte, água viva que jorra. Mas eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou pessoa, então eu sou essa vertente do amor. A ética revela toda essa raiz, né, que está aí na pessoa, no cuidado da pessoa humana em todas as suas dimensões. E em mim está essa capacidade de liberdade, de autonomia, de busca, né? E esse amor que está em mim, essa verdade profunda, se encontra. E é ali que a justiça e a paz se abraçam. Então, nesse cuidado, o Agostinho vai dizer que é desafiador, porque nós queremos cuidar, mas ao mesmo tempo estamos envolvidos, mergulhados numa situação que nos bloqueia, que nos irrita, que nos preocupa, que nos deixa estressados, tem muita pressão que vem de fora. E no começo estávamos dizendo, né, do calor, falando do calor. E eu me lembrei que quando estava lá na África, eu ficava zangada e com muita raiva do sol, porque eu dizia, o sol me machuca, o sol queima meu rosto, machuca os meus olhos, eu não posso mais ficar na África porque o sol é muito forte. Então, o importante, a dificuldade não era o sol, mas era eu que não podia suportar o sol. E o piorava ainda mais porque eu ficava com raiva do sol. Então, para eu estar bem, eu tinha que acolher o sol e tomar meios para me proteger do sol. E não ficar com raiva do sol, que é um fenômeno natural que está aí, que vai ser uma pressão sobre a minha pessoa, né? Então, como é que eu me situo diante desses acontecimentos, né? E o ponto de partida sempre é o encontro, a cultura do encontro, como fala tanto o Papa Francisco. E do encontro eu passo uma decisão, e essa decisão vai alimentar e sustentar a minha missão, o meu agir, o meu fazer, que vai ser um fazer transformador. E assim eu vou ser capaz de ser um líder que toma decisão, fazendo escolhas, renúncias de abertura ao outro e estando nessa disposição interior para viver o bem-estar comigo mesma e com o outro. Então, na relação humana, eu encontro o meu espaço de missão. E Hans vai dizer que escutar, como vocês tanto desejam, é um ato político, na medida que eu integro o outro. Mas de que maneira eu escuto? Eu estou aberta para escutar e me interessar de verdade ao outro, a dar presciência, que ele seja o prioritário, que o jovem que está sozinho ou que está querendo ser escutado, seja realmente escutado. E Marie Marcel vai dizer que nós precisamos
olhar a pessoa como pessoa e não como objeto. E isso é na nossa maneira mesmo de escutar, sem pensar já nas ações, nas palavras, no jeito de entrar em relação. E Emmanuel Mounier vai dizer que o ser humano é amor, eu sou amor. E esse dinamismo da vida está em sair constantemente de mim para ir em direção ao outro. E como que eu vou sair de mim se eu sinto essa pressão? Às vezes eu estou num estado que não me deixa sair. Dizia uma senhora ultimamente, eu prefiro ficar só deitada do que sair de casa. 50 anos tinha a senhora. E ela disse, eu quero ficar bem no escurinho ainda. Eu fecho a janela e ficar no escurinho. Então, o sair já do quarto, o sair do escurinho, que me leva já à minha infância, onde eu preferia ficar no meu bercinho, ali bem escurinho, sem ver ninguém. Eu volto, eu regresso, eu volto num estado onde eu preciso respirar. A saúde mental é aquela dimensão que nós dizemos, eu quero respirar, porque eu estou me sentindo sufocada. E já bem antes de Cristo, lá no ano 65, o Horácio dizia que o cuidado é o permanente companheiro do ser humano. Mas eu vou cuidar escutando do outro e escutando a mim com interesse, aberta. Eu vou acolher as minhas emoções, eu vou acolher a alegria, eu vou me aproximar de mim. Eu aproximo das emoções à medida que eu me aproximo também do meu corpo humano, porque o corpo é que é o objeto pelo qual Deus se encarnou, Deus se fez carne, Deus me criou pessoa. E acolher a vulnerabilidade é uma condição de autonomia humana. Nós somos pessoas e necessitamos vitalmente uns dos outros. E como é que eu vou acolher o ser humano para que seja um ser humano saudável? Cuidando de mim, cuidando das minhas energias. E nós vamos ver agora mesmo o que significa cuidar das energias. Isso é muito importante. Nessa primeira parte, alguma questão? O que você vê? Quando você escuta tudo isso, o que se passa em você? Eu quero escutar uma, duas, três pessoas e depois a gente continua. Algo chama a sua atenção? Olha, aqui é o tranquilo. O que me chama atenção é essa questão da integralidade. Estar com saúde mental não é uma coisa isolada. Você está, enquanto ser humano, você tem outros aspectos. E quando a sua vida é vivida de forma integral e quando você tem essa preocupação com a integralidade, acaba refletindo na sua saúde mental também, de forma positiva, né? Então, estar bem consigo para que você possa também estar bem com os outros, né? Ou seja, muitas vezes a gente reconhece no outro a necessidade, mas a gente não consegue reconhecer a nossa própria necessidade. Então, voltar-se para si, para que a gente possa também estar integrado a todos que nos cercam, né? E é bem verdade, porque a dimensão da integralidade vem na minha identidade do ser pessoa nas 5 dimensões do meu corpo, do meu jeito de ser e de fazer, da minha espiritualidade, da minha identidade, da minha sexualidade e da minha relação social, na abertura, na relação social. Então, vejo que as 5 dimensões da identidade fazem parte dessa integralidade. E eu preciso harmonizar esse ser pessoa
para estar em condição de me abrir ao outro, senão não tem relação, não podemos caminhar juntos em sinodalidade, né? Porque um está lá em cima, o outro está aqui embaixo, a gente começa a se comparar e ninguém consegue perceber o que está acontecendo. E às vezes nós ficamos cegos, nós não vemos o outro que está ao nosso lado gritando, morrendo, se suicidando na própria comunidade, você não percebe. Por quê? Porque é com palavras, é com atos, é com silêncio. O que está acontecendo? Eu preciso que Jesus toque os meus olhos, mas eu preciso cuidar de mim para cair essas escamas e eu poder verificar e perceber o que está acontecendo no outro. Damos um passo a mais para continuar e depois eu paro de novo buscando outras interações. Muito obrigada da sua contribuição. Aí nós vamos ver agora da autonomia humana, como cuidar das minhas emoções. Como é que eu vou ser provedora de cuidado de mim mesmo? Porque quando eu era criança, era minha mãe, meus pais que cuidavam daquele bebê, né, que trocava, que dava de comer, que fazia exercício, que ajudava os músculos a se fortalecerem. Hoje sou eu que preciso cuidar de mim. E tem gente adulta que ainda está esperando que o outro venha cuidar de mim. Eu não sou capaz. Os ritmos de base são fundamentais e isso eu preciso tomar em mãos. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso cuidar do meu sono. E eu preciso cuidar. Qual é o terceiro ritmo de base? Eu preciso cuidar da minha evacuação, porque se eu não como bem, se eu estou, né, com prisão de ventre, ou se eu estou, como é que eu estou no meu corpo? Quem cuida de mim sou eu. E essa dimensão do cuidado é muito importante, cuidar de maneira a harmonizar. Eu vejo que está muito, estou dormindo pouco, estou comendo mais isso, aquilo. Como é que eu olho a minha alimentação? Como é que eu olho o meu sono e o meu organismo? Eu estava seguindo uma live a nível da WISG sobre a dimensão dos votos e os meios de comunicação social, né? As redes sociais. E elas diziam, né? Antes a gente tinha um grande silêncio, onde eu podia dormir. Se hoje eu passo a noite inteira nas redes sociais, o meu sono, onde que vai? E o que acontece? Sabe, é todo esse equilíbrio que eu tenho que buscar. Quando é que eu desligo o celular e quando é que eu ligo para cuidar de mim? Qual é o tempo que eu dou no cuidado de mim para desconectar e poder realmente descansar? E assim vamos indo. Isso vai acontecendo. Administrar as energias do meu corpo é cuidar de mim para eu poder ir ao encontro do outro. Senão, o que acontece? Eu vivo tão estressada, tão corrido, tão furiosa, que eu não consigo fazer nada. O que eu faria? A minha cabeça está a mil, é a expressão que eu escuto muitas vezes. Minha cabeça está a mil. E eu falo, e o coração está a quanto? Por quê? Porque eu não dou tempo para me conectar nem com o meu coração e saber como é, o que está passando em mim, no meu corpo, no meu coração, no meu agir. E eu fico num estado que tudo me preocupa. É a dimensão humana, é a dimensão financeira, é a dimensão da relação, é as dúvidas comigo mesmo. A comunicação corta, e quando não tem comunicação, eu me perco. Eu fico
fico num estado de isolamento, de raiva, de frustração, e às vezes eu nem percebo. Quando eu não percebo, está mais grave ainda, porque você já está em estado de coma. Você não vê mais nada do que está acontecendo. Então, aí eu preciso parar e dizer, mas o que está passando comigo? O que aconteceu? Como é que eu estou agora? O que é que eu quero? Porque daí o querer vai me conectar com a realidade. E vamos lá, avançando. Às vezes, eu fico fazendo tudo, e eu me sinto que eu sou a pessoa mais importante, porque eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Outro dia, uma pessoa dizia numa live, eu vou fazer o secretariado, mas ao mesmo tempo eu estou seguindo um curso e eu estou presente na reunião. Então, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa poderosa. Daí todo mundo dizia, nossa, ela é poderosa. Ela está numa confusão tremenda, não consegue fazer nada. Nenhuma, nem outra. Tudo isso vai provocando um cansaço mental tão grande, tão estressante. E as pessoas vão sentindo que eu não sou capaz de escutar. E eu mesmo não vou escutar o que está se passando no meu corpo. Os gritos, tem o grito do pobre, né? A gente fala muito hoje, tem o grito da natureza, mas tem o meu grito corporal. O que meu corpo, o que a minha vida está dizendo? E tem todas essas pressões internas e externas. Tem aquilo que vem de dentro, que me amarra, que me coloca num estado de medo, de dificuldade, de impotência, de perda, de dor, né? E é muito, muito difícil eu reconhecer que realmente eu estou nesse estado. Eu vejo e eu vou dizer que o outro está. Que o outro está cansado, que o outro precisa descansar, que o outro isso, mas o medo, a decepção, a tristeza, eu estou perdido, eu estou confuso, eu me isolo, eu não tenho vontade de estar com o outro, eu não consigo seguir uma conversa. Ou eu estou bem também, não é que tudo está perdido. Eu estou bem, eu estou alegre, estou atento, eu estou... Como é que eu estou? E não é só o que eu sinto, é o que eu faço, sobretudo, porque a ação cotidiana é que me revela o que está se passando dentro de mim. E ali, quando eu estou nessa situação, eu preciso tomar boas decisões e administrar essa crise, essa situação que eu vivo. E o que eu posso fazer? A gente vai dizer sempre, né? Vamos caminhar, vamos dançar, vamos descarregar um pouco, vamos fazer um pouco de esporte, vamos nadar, vamos pular, correr, mas nós podemos fazer algo mais. Porque se eu faço tudo isso sem me concentrar no aquilo que eu quero, sem ter um objetivo bem claro, eu não vou sair. Vai me aliviar, mas vai voltar. Então, a decisão, segundo toda a pesquisa científica feita pela doutora Janine Guendon, né, que trabalhou nessa área, ela diz que eu preciso tomar uma decisão livre, responsável e engajada comigo mesmo. Mas ela nos convida a observar as energias que me movem, porque eu sou pessoa, eu tenho essa ética, mas não é uma questão moral, é uma questão humana. Essa vertente humana que está em mim, que eu preciso me aproximar da pessoa que sou. Qual é a energia que está me movendo agora? Quando eu escuto, quando... Né, aí está o Raimundo com a mão assim, ele está pensativo. Qual é a energia que está movendo o Raimundo agora? Quando ele olha, pensa. É uma energia móvel
É uma energia forçada ou obrigada? Ou é uma energia livre e autônoma? Aprofundar essas energias e chegar a um ponto onde eu sou capaz de ver qual é a energia que me move. O que está passando dentro de mim que faz que eu passo a agir, a reagir, né? Porque às vezes é tão rápida a energia dentro de mim que eu passo a explodir, né? Explode. E depois eu falo, por que eu falei? Não devia ter falado, mas já foi, né? Então, quando já foi, já explodiu, bateu, levou, como dizia alguém, que energia é essa que está aí explodindo dentro de mim? Ou aquela como que eu me sinto como sufocada, amarrada, e eu digo, eu quero respirar, eu quero, ufa, me dá um espaço, senão não dá mais. Que energia, né? A dimensão das energias é muito importante aprofundar. No tempo que eu tenho não vai ser possível, mas nós trazemos essa dimensão porque essa dimensão é que vai me mostrar que eu preciso, minha saúde está sendo abalada. Se eu permanecer nessa energia forçada, obrigada, cansativa, eu vou me encurvando, que eu não consigo mais ver ninguém, né? Aí eu preciso sair dessa energia para eu poder estar bem comigo mesmo. A saúde mental vai acontecer quando eu estou nessa energia mais livre, mais humana, mais autônoma. E aqui no Brasil eu escuto muito falando mais leve, né? É a energia que dá essa leveza. Mas a energia móvel também dá essa leveza. Só que a energia móvel não reflete, ela vai que vai. Aí a gente vai dizer, é a sociedade líquida. Vai, é tudo informação, informação, vai, leva, e eu vou fazendo as coisas e nem sei o que eu estou fazendo, né? Lá no Haiti dizia, né? Tem manifestação, daí todo mundo sai na rua e todo mundo sai correndo, e daí você pergunta para ele, o que aconteceu? Manifestação. O que é que está acontecendo? Nada, não, é que todo mundo sai correndo, daí o outro ficou com medo, também saiu correndo, e um sai correndo, o outro, e você não sabe por que eles estão correndo, né? Então, é essa energia móvel. E nós, aqui no Brasil, somos muito levados pela energia móvel, a gente percebe o tempo todo que é explosivo, é uma afetividade que não tem limite. Não, eu tenho que ser afetivo, eu tenho que ser humano, eu tenho que conectar a cabeça e o coração, mas de tal maneira que eu consiga viver essa força do amor ágape a partir de uma energia livre, responsável, né? Engajada, comprometida, né? Então, como é que nós identificamos essas energias, né? Então, o tempo agora, para eu poder cuidar de mim, essa nova, como vocês propõem aí, um novo modo de se aproximar do cuidado emocional, no nosso parecer, naquilo que nós percebemos e trabalhamos depois de 4 anos de aprofundamento lá no Canadá, o que nós percebemos é que nós temos que tomar tempo para humanizar as nossas energias, para cuidar das energias, porque é a energia que vai me dizer como é que eu estou e como é que eu posso estar por decisão. E é interessante que a dimensão da energia, quando nós trabalhamos com as pessoas, ela vai dizer, é uma energia boa ou uma energia ruim? Não é questão de boa ou ruim, porque aí já é um julgamento moral. A energia humana, né? Ela vai dizer, ai, tá pesada aqui, a energia não tá boa, né? Não é? A energia está dentro de mim, não vem de fora. Como é que eu estou na minha energia e como que eu posso mudar de uma energia para outra? Porque essas 3 energias são humanas e as 3 energias estão em nós. Mas eu preciso tomar consciência e cuidar, humanizar, administrar as minhas energias. Então, é importante eu identificar esses sinais
eu poder perceber o que está passando no meu corpo, eu tomar meios, respirar, tomar um objetivo claro para cuidar de mim, para eu poder me abrir aos outros e depois poder, assim, tomar essa gestão corporal como um elemento importante para eu sair da situação e cuidar de mim. Eu ser provedora de cuidados. Eu preciso aquecer os meus músculos, eu preciso fazer alongamento, mas eu preciso, sobretudo, contrair e descontrair a musculatura. Por quê? Porque tudo vai ficando endurecido pela situação que nós vamos vivendo e vamos colocando ali dentro da panela, chega uma hora que a pressão explode, né? Nós precisamos também transpirar, harmonizar. Então, tem uma sequência, um processo que me leva a tomar decisões físicas e psíquicas ao mesmo tempo. E todo esse trabalho foram anos de pesquisa dessa grande pesquisadora Rita Beauchamp, que trabalhou sobre essa dimensão da gestão da hostilidade, porque em mim está a força do amor, mas também está a raiva, o ódio, a vingança. De que lado eu vou me posicionar? Como é que eu vou me situar? E tem a terceira parte, mas eu quero escutar alguém antes de a gente dar continuidade. Eu gostaria de falar. Fala. E eu gostaria de te escutar, Antônio, porque você chegou com muita alegria, já dando mensagem aí que estava querendo mesmo. Eu gosto muito desse tema sobre saúde mental e gosto muito dessas tuas reflexões iniciais aí, principalmente em relação à autonomia. Eu quero compartilhar um momento, talvez dois, que eu vivi, momentos, assim, anos da minha vida, em que eu tive essas dificuldades de me colocar, de me posicionar, sofri algumas pressões externas e ainda sofro um pouco. Primeiro, quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, hoje eu tenho 28, mas comecei com 15 anos e dos 15 aos 25, talvez uns 10 anos ou um pouco menos, quando eu era jovem na escola ainda, eu experimentava muito o que eu acredito que outros jovens experimentam com essa idade, entre 15, 18, 20 anos, que é uma dificuldade de ser realmente quem você é. Existe um. Eu falo por experiência própria, mas eu acho que isso se aplica a outros. Um primeiro passo que já é difícil é você identificar. Você falou muito de identidade. É você identificar quais são os seus gostos, suas preferências, sua maneira de pensar, sua maneira de sentir. Esse é um ponto que já é difícil, identificar. Eu acho que o segundo passo é aceitar que talvez você tenha emoções, tenha gostos e preferências, mas pode ser que alguns não aceitem no primeiro momento que você gosta de algo que talvez seja um pouco diferente do que a maioria dos jovens, né? E um terceiro passo, que é ainda mais difícil, é poder colocar isso para fora, né? Porque na juventude existe muito receio, medo de ser julgado, de não ser aceito. Então, existe na juventude uma pressão muito grande e você acaba omitindo quem é você de fato. Porque toda vez que você tenta se expor da maneira que você realmente é, você é tolhido, você é julgado e você acaba, pouco a pouco, se omitindo. Isso aconteceu muito comigo, ao longo de muitos anos, né? 18, 20 anos, né? Quando eu tinha 18 ou 20. E eu vejo isso em muitos outros jovens, até hoje. Eu tenho 28 e vejo jovens com 20 com dificuldade de serem quem são, porque têm medo de serem julgados pelos outros jovens. E aí existe pouca autonomia nesse sentido. Isso é um ponto que eu vivi muito forte, e eu vejo isso muito nos jovens. E um segundo ponto né? Espera aí, Antônio.
Se você me permite, eu vou dar uma luz que poderá ajudar a ligar nesse primeiro passo. Ligado a tomar iniciativa, quando eu, seja jovem ou desde criança, quando eu quero algo, né? Quando o médico dizia essa semana que o querer está doente. Então, uma criança já nos 4 meses, quando ela quer alguma coisa, que ela começa a tomar iniciativa, se a mãe barra, dizendo não faça isso, não faça aquilo, né? A criança vai se sentindo envergonhada e vai ficando com medo de fazer aquilo que vem, que ela quer. Isso se repete na adolescência, na juventude, na idade adulta, todo momento da nossa vida. A tomada de iniciativa é muito importante. E muitas vezes nós, na relação, e os superiores ainda mais também, nós bloqueamos a pessoa ou julgamos sem mesmo entender o que ela quer, como que ela vai realizar aquilo. Mas toda a inovação, toda a criatividade de uma pessoa passa pelas iniciativas que elas vão tomando. Então, como é que eu vou dar espaço e vou acolher a iniciativa do outro, se eu não acolho também aquela expressão que sobe de mim mesma? Então, o aceitar veria talvez no terceiro momento, mas antes do aceitar, nós precisamos acolher. Como aquele bebê que acolhe todos os cuidados da mãe. Acolher aquilo que brota do mais profundo do nosso interior. Porque aquilo que brota é aquilo que eu sou de verdade. Pode continuar? Obrigado. E só para concluir, não é tão simples, né? Existe um processo de acolhimento, de aceitação e de tomada de iniciativa. Às vezes pode demorar meses, às vezes pode demorar anos, mas é um processo interessante de trilhar. E acho que o jovem, especialmente, passa por esse processo de modo mais forte, como eu passei. E você está disposto a trilhar? Sim, sem dúvida. Então, vamos continuar, porque você está com a chave na mão para ajudar muitas e muitas pessoas e aprofundar ainda mais. Bom, tem mais alguém que quer falar? Senão nós vamos passar para a última etapa. Por que que a energia obrigada pesa? Por que que é tão pesado? Porque me amarra, me sufoca. E essa dor, essa energia que sufoca, se torna difícil. E eu não consigo expressar porque o outro não sente na mesma intensidade. Então, como que nós, como assessores dos jovens e formadores ou acompanhantes, como nós precisamos estar sensível para acolher e perceber qual a energia que essa pessoa está vivenciando naquele fato e dali sufocar, esmagar, né? Eu me sinto esmagada, eu me sinto pressionada. E só de escutar aquela palavra, já o ver aquela pessoa, já me sufoca. Então, eu preciso ajudar a pessoa a sair de uma energia para outra. Então, se eu identifico que nesse momento eu estou me sentindo sufocada, acolher isso e dizer, eu quero guardar isso comigo ou quero mudar de caminho, né? Se eu quero mudar, quando eu penso, eu quero mudar, eu já estou passando para a energia autônoma. Porque o tronco, a raiz, aquilo que me coloca no caminho da autonomia é a força do querer. O que eu quero agora? Eu quero estar bem. Eu quero sair dessa pressão. Eu quero largar isso para lá.
eu quero, eu preciso dizer para mim mesmo o que eu quero. E daí, eu quero isso, eu não quero isso. Então, a escolha vai junto com a renúncia. Se eu escolho o bem-estar, eu preciso de tirar do meu corpo o mal-estar. E como é que eu vou fazer para tirar esse mal-estar? Aí nós vamos passar para um outro passo. Podemos avançar? Então, para passar nessa terceira parte, o que eu quero perguntar para vocês é se vocês querem viver essa experiência concreta de ficar de pé e viver esse processo que eu vou ajudar a conduzir agora em alguns minutos, uns 10 minutinhos, para eu poder descarregar, desarmar alguma dor, algum sentimento, alguma situação que está me machucando, que está me amarrando, que está me estressando. Se você quer colocar-se de pé, uns com os outros, quer viver essa experiência concreta, então eu vou orientar essa etapa. Como que vocês acolhem essa proposta? Vamos passar para a experiência? O Antônio disse sim, vamos lá fazer um sinalzinho. Então, o que eu convido vocês é ficar de pé e eu vou conduzindo a etapa da experiência para descarregar uma situação, uma emoção, algo que eu estou vivendo agora. Primeira coisa, ficando de pé, pensa um pouquinho, tenta perceber, a percepção é fundamental, perceber o que está se passando no meu corpo. Tem algum sinal, alguma dor, alguma situação? Pode ser corporal, né? Ou pode ser psíquica, pode estar no pensamento, uma palavra, uma preocupação, uma situação que eu vivi, uma dificuldade. O que está me preocupando agora? Que eu quero descarregar, que eu quero tirar do meu corpo, do meu pensamento, da minha vida. Pensa. Primeiro eu percebo algo no corpo, tem alguma dor aqui no pescoço, nos braços, na perna, no peito, eu me sinto sufocada. Como é que eu sinto? Alguma coisa está passando que eu percebo, não é somente um sentimento, é uma percepção. Eu percebo que o meu rosto está enrugado, eu percebo que eu estou cansada porque eu nem dormi, eu percebo que eu estou com dor em algum lugar. Quando eu percebo, eu preciso, com essa percepção, dizer o que eu quero com isso. Eu quero guardar essa dor aqui ou quero colocar para fora? O querer é importante. O descarregar a tensão emocional, o estresse, a dificuldade que eu estou vivendo, eu preciso dizer para mim mesmo, eu quero descarregar isso. Eu quero. Estou com dor aqui no pescoço, eu quero que essa dor que está ligada àquela situação que me preocupa, que eu tire isso. E depois que eu fixo o meu objetivo, eu começo com muita ternura, com muito atenção e cuidado com o meu corpo, fazendo algum alongamento para esquentar os músculos. Então, o alongamento é muito livre, você faz o alongamento que você quiser. Alonga o corpo em todas as dimensões, fazendo alguns movimentos para aquecer os músculos. Junto com o alongamento, eu tenho que tomar muita atenção com a minha respiração. Eu respiro
pelo nariz, inspiro pelo nariz e solto pela boca, fazendo esse alongamento. Soltando o ar tranquilamente, eu alongo de novo. E à medida que eu vou sentindo que meus músculos estão mais aquecidos, eu passo um outro passo, que já é o terceiro passo, eu vou descarregar aquela tensão que eu quero tirar do meu corpo. Então, nesse momento, eu vou intensificar, fazendo contração e descontração muscular. Eu preciso contrair os músculos e relaxar os músculos. Então, vou ensinar um exercício muito fácil, muito simples, de contração e descontração muscular. Como se eu tivesse uma corda e o braço direito vai puxar para o braço direito e o esquerdo puxar para o braço esquerdo, e a respiração seguindo. Abro um pouquinho as pernas para não cair. Inspiro e puxo bem forte. E vou soltando devagar pela boca e relaxando os músculos. Contrair a musculatura e relaxar. E o movimento, a intensidade e a quantidade vai depender de como eu me sinto, né? O tempo que eu vou dar. Então, esse é um movimento, mas temos vários. Vou ensinar um outro, que é muito importante também, que ajuda muito. É como se eu carregasse, né, uma pedra bem grande. Eu me abaixo, eu seguro a pedra e eu vou levantando, levantando, inspirando pelo nariz, respirando e depois soltando pela boca e eu jogo a pedra. Vamos lá. Abaixar, eu pego a pedra bem forte, uma grande rocha e vou levantando e contraindo toda a musculatura do meu corpo até que eu jogue e vou relaxando devagarinho, soltando a respiração pela boca e eu descanso. Mais uma vez, eu contraio a musculatura, pegando a pedra, seguro firme, vou levantando e contraindo toda a musculatura do meu corpo. E jogo e vou relaxando e descansando tranquilamente. Essa é uma segunda possibilidade para eu poder descarregar aquela dor que está me sufocando. Depois, é como se essa dor, essa raiva, essa situação foi descolando dos meus músculos, mas eu preciso ainda tirar do meu corpo. E como que eu vou tirar? Eu vou ter que fazer um movimento para transpirar
porque a transpiração ajuda a eliminar essa tensão. Então, simplesmente, eu posso correr, eu posso caminhar, eu posso dançar, eu posso fazer o que eu quero. O importante é transpirar. Então, vamos correr um pouquinho no lugar aí mesmo, só mexendo para... E depois que eu corri, que eu transpirei, que eu sinto já realmente que eu estou suada, né, que eu estou transpirando, o meu corpo pede um momento de descanso. Então, eu busco uma posição tranquila, coloco as palmas da mão para cima. E nesse momento, eu preciso harmonizar a respiração, eu preciso sentir que a paz, que a tranquilidade, que o bem-estar está tomando conta de mim, tanto do corpo como do coração, da alma. Eu vou sentindo e eu vou harmonizando, sobretudo, a respiração, porque eu me sinto sufocada, né? Eu corri bastante. E as batidas do coração também. Esses dois órgãos precisam estar se harmonizando, tranquilizando. E eu respiro e relaxo. Ai, que bom, o Raimundo está já bocejando. Isso é um sinal. Eu vi a Gabriela também. São sinais de bem-estar, né? Parece que o corpo vai me dizendo algo. Eu respiro pelo nariz, expiro e solto, e vou harmonizando a minha respiração, batidas do coração, vou me conectando comigo mesmo. E o último passo, que é muito importante, que vai fazer a conexão entre o físico e o psíquico, eu vou tomar a decisão agora que eu estou bem, que eu estou melhor. O que que eu quero agora? O que que eu queria quando eu comecei a fazer o exercício? Eu queria descarregar algo, queria tirar algo. Agora, qual é a minha tomada de posição? Agora é que eu me sinto diferente. Qual é a posição que eu vou tomar? Qual é a decisão final?